Capítulo 352, Entrando no depósito de tesouros. Tradução, do Coran Revisão, Zezin, 0QC, Atrocitus. Na frente de Lin Ming havia uma parede de rochas com várias centenas de metros de altura, era um penhasco íngreme que parecia ser esculpido com um sabre. Zhou Xinyu agachou-se na frente da parede e tirou um papel de inscrições vermelho, então começou a tatear ao longo da parede, pouco a pouco, até que as runas vermelhas no papel de inscrições começassem a piscar. Com cuidado, Zhou Xinyu colou o papel de inscrições e pouco tempo depois, o papel de inscrições começou a queimar. Depois que ele queimou em cinzas, houve um som crepitante ao longo da parede de pedra quando um orifício em formato de hexágono do tamanho de uma mão apareceu no penhasco. Lin Ming passou o anel espacial e puxou a caixa da chave hexagonal de ouro avermelhado e entregou-a a Zhou Xinyu. Zhou Xinyu apertou suavemente o símbolo da lua central da caixa da chave e observou como começou a se expandir com um som de encaixe. 6 peças de metais triangulares vindas a partir das bordas da caixa, transformando a caixa em uma forma hexagonal que correspondia ao buraco da parede. Então, Zhou Xinyu encaixou a caixa da chave no buraco e girou ela pela metade para a esquerda e recuou. Depois de várias respirações, uma cortina de luz branca brilhou no penhasco vermelho e envolveu Lin Ming e Zhou Xinyu. Lin Ming podia ver que essa cortina de luz com uma matriz de encantamento ilusório mágico era usada para evitar que outros espreitassem. Dentro da matriz mágica, Lin Ming e Zhou Xinyu pareciam ter desaparecido de onde estavam e apenas o penhasco original permaneceu. Mas dentro da disposição mágica, a rocha vermelha misteriosa rangeu e se moveu, revelando um buraco alto para um humano que se estendia em uma escada vermelha por todo o caminho até a escuridão. Zhou Xinyu olhou para Lin Ming e entrou primeiro. Ela viu que Lin Ming não estava tão confiante sobre as intenções dela, então ela decidiu ser um pouco generosa e liderar o caminho. As escadas se estenderam por algumas centenas de passos antes de chegarem ao fim. Ali, viram um altar com uma matriz gravada no meio. Em torno dessa matriz, a formação era sustentada por 18 pedras de verdadeira essência de baixo grau. Para usar uma matriz de transmissão de curta distância, normalmente algumas pedras de verdadeira essência de baixo grau eram suficientes. Lin Ming viu que essas pedras de verdadeira essência ainda tinham mais da metade de sua energia restante e pensou que Zhou Xinyu começaria imediatamente a matriz de transmissão. No entanto, ela lentamente pegou 12 das 18 pedras de verdadeira essência e mudou 6 por pedras de verdadeira essência de grau médio e as outras 6 por pedras de verdadeira essência impuras e do grau mais baixo. Cada uma das pedras de verdadeira essência foi colocada em posições diferentes que foram combinadas com um arranjo no pergaminho de jade. Isso fez com que Lin Ming estivesse secretamente sem palavras. Se alguém não conhecesse os verdadeiros arranjos das pedras de verdadeira essência e abrisse matriz de transmissão apressadamente, então eles provavelmente não teriam um bom final. Especialmente por causa dessas 6 pedras de verdadeira essência impuras que custam 400 a 500 taias de ouro cada, essas eram pedras de verdadeira essência que só os artistas marciais comuns usariam. Um gênio da seita nunca traria aquelas junto com eles. Venha, Zhou Xinyu disse a Lin Ming. Depois que Lin Ming observou cuidadosamente a matriz de transmissão por um momento, ele conseguiu entender os princípios por trás disso. Depois de confirmar que não havia um problema, ele ficou no altar. A formação da matriz se ativou e as 18 pedras de verdadeira essência começaram a brilhar. Lin Ming sentiu-se surpreso por um momento e de repente apareceu em um salão principal fechado. Havia uma sensação úmida e pesada no ar. Lin Ming adivinhou que ele estava subterrâneo, profundamente no subterrâneo. Ter um depósito de tesouros construído aqui e apenas estar conectado ao mundo exterior com uma matriz de transmissão era realmente muito sutil e secreto. O salão principal era de 300 pés de largura, e os materiais fluorescentes estavam alinhados nas paredes. Uma luz verde fraca iluminava o corredor, permitindo que Lin Ming visse claramente o que estava lá.
Havia 4 ou 5 salas separadas que eram divididas por paredes e também fileiras de prateleiras de madeira. Estas prateleiras tinham armaduras, armas, pergaminhos de jade e várias caixas tão grandes como uma pessoa. Além das caixas, havia também portas de pedra, era desconhecido apenas onde aquelas portas de pedra iriam. Tudo pode acontecer se eu abrir a caixa, como armadilhas. Lin Ming perguntou a Zhou Xinyu. A cabeça de Zhou Xinyu ainda doía neste momento. Depois de atravessar o espaço através da matriz de transmissão, ela não conseguiu se adaptar a essa estranha sensação rapidamente, então ficou ali esfregando as têmporas. Depois de ouvir a pergunta de Lin Ming, ela parou. Não? Se você está preocupado, eu posso abri-las para você. A voz de Zhou Xinyu estava um pouco gelada. Embora Lin Ming pudesse ouvir o ressentimento no coração de Zhou Xinyu, ela ainda a abriu, como sugeriu. A seita Tomando a Lua costumava ser uma seita de 3º grau superior, afinal. Na seita, havia muitos artistas marciais no reino Xiantian. Qualquer um deles poderia criar uma armadilha ou uma maldição que conseguiria matá-lo instantaneamente. Pá! Pá! Com o som de 2 fechaduras douradas, Zhou Xinyu abriu as 2 caixas mais próximas. Nas 2 caixas estavam linhas de pedras de verdadeira essência. Não só isso, mas eram pedras de verdadeira essência de grau médio e havia vários milhares delas. Esta era apenas uma fortuna. Vendo todas essas verdadeiras pedras da essência, mesmo o coração de Lin Ming se agitou um pouco. No entanto, ele concordou que não levaria pedras de verdadeira essência, então ele naturalmente não as cobiçava. Zhou Xinyu olhou para essas brilhantes pedras de verdadeira essência de grau médio e silenciosamente levou várias centenas delas para o seu anel espacial, depois cobriu o resto. Afinal, esta câmara secreta ainda era o lugar mais seguro para elas estarem. Não seria seguro trazer uma riqueza tão grande para fora. Zhou Xinyu estava claramente planejando usar essas pedras de essência verdadeira para cultivar algumas centenas de pedras de verdadeira essência de grau médio durante alguns meses de prática. Não era um desperdício de riqueza que a seita Tomando a Lua jamais se recuperaria. No entanto, eles naturalmente não conseguiriam gerenciar mais isso. À medida que a 3ª, a 4ª e a 5ª caixa se abriam, no interior havia garrafas sobre garrafas de pílulas. Havia pílulas da medula do dragão dourado carmesim, pílulas de ossos de tigre de jade negro, pílulas escarlates da serpente dourada, pílulas milagrosas azuis e também muitos outros tipos de pílulas caras, todas colocadas em grandes quantidades. Qualquer uma dessas pílulas eram tesouros que os artistas marciais comuns desejariam em seus sonhos. Por exemplo, a pílula da medula do dragão dourado carmesim foi o que Lin Ming obteve por se tornar candidato classificado em primeiro lugar no exame de admissão do Palácio Marcial dos 7 Mistérios. Depois de colocar tanto esforço, ele finalmente obteve uma em uma caixa de jade. Essa pílula não podia ser comprada em uma cidade mortal e isso fazia com que o olhar invejoso de muitos outros caísse sobre ele. Mas agora, as pílulas da medula do dragão dourado carmesim e outras pílulas desse nível foram reunidas em jarros enormes. Isso realmente fez com que Lin Ming se sentisse um pouco melancólico. Depois de atravessar a caixa de remédios, Zhou Xinyu pegou uma caixa de pílulas. A caixa em si foi feita a partir da jade milenar ártica e tinha uma aura de arrepiante única. Se uma pílula fosse armazenada dentro, então, nem um pouco da pura energia de origem do céu e da terra se dissiparia. À medida que a força da alma varreu, Lin Ming conseguiu sondar exatamente o que estava dentro, pílulas da introdução celestial. Ele não pensou que haveria muitas, parecia ter cerca de 30 ou mais. Havia simplesmente uma grande necessidade por pílulas da introdução celestial. Normalmente, uma seita manteria um grande lote de pílula da introdução celestial no armazenamento e as passaria lentamente enquanto o próximo lote estava sendo preparado no forno. A maioria dessas pílulas seria usada para fortalecer a seita, apenas algumas dúzias seriam deixadas para emergências.
Eu quero metade, Lin Ming simplesmente disse. Zhou Xinyu não negociou com ele. Ela abriu a caixa de jade milenar ártica e contou 18 pílulas da introdução celestial, entregando-as a Lin Ming. A última caixa era inteiramente vermelha e também a menor. Havia uma pequena fechadura no topo. Para os artistas marciais, uma fechadura de metal poderia simplesmente ser aberta. Mas, Lin Ming não achou que essa fechadura fosse tão simples. Se não fosse manipulada corretamente, pode ser destruída junto com tudo dentro. Zhou Xinyu cuidadosamente tirou outra chave e abriu a fechadura e depois levantou lentamente o topo da caixa. A caixa estava na maior parte vazia, mas na parte inferior havia 12 garrafas esculpidas em jade carmesins. Lin Ming respirou fundo. Ele não precisava investigar com a sua força da alma de adivinhar exatamente o que havia nestes 12 frascos de jade carmesins. Cristais do coração demoníaco despedaçado. Esses pequenos tesouros eram o porquê Lin Ming arriscou a vida dele e também o que fez com que o seu corpo quase explodisse. De acordo com nosso acordo anterior, vou levar 10. A voz de Lin Ming estava um pouco excitada. Com esses cristais do coração demoníaco despedaçado, ele poderia consolidar ainda mais seu cultivo e continuar temperando sua medula, ele poderia até mesmo fazê-lo nesta câmara de pedra. Zhou Xinyu apertou os dentes e, em seguida, tirou 10 garrafas de jade carmesins e entregou-os a Lin Ming. As últimas 2 foram deixadas dentro da caixa. Esta caixa vazia já possuía 72 cristais do coração demoníaco despedaçado. Agora, só restavam 2. Com os frascos de jade carmesim na mão, Lin Ming podia sentir claramente um ar antigo que era emitido. E também os pensamentos restantes da vontade indomável do imperador do submundo. Essas eram a chave para seu refinamento medular. Como ele guardou cuidadosamente os 10 cristais do coração demoníaco despedaçado, o objetivo de Lin Ming para chegar aqui poderia já ser considerado concluído com sucesso. Quanto aos tesouros e aos pergaminhos de jade nas prateleiras, Lin Ming não estava muito interessado neles. À medida que ele passava sua força da alma pelos pergaminhos de jade, a maioria deles eram métodos de cultivo. Quanto aos tesouros, a maioria era de grau humano de nível médio. Havia também alguns tesouros de grau terra, mas Lin Ming não gostou de nenhum deles. Finalmente, ele usou sua percepção para olhar para os vários quartos de pedra. Ele não tinha muita esperança por nada, mas depois de ver o que estava por dentro, Lin Ming estava realmente um pouco excitado. Entre os quartos, havia algumas coisas muito interessantes. Lin Ming caminhou e verificou dentro, depois ofegou. Estes eram materiais de inscrição. Cada sala estava cheia de materiais de inscrição. Está certo? A seita Tomando a Lua costumava ser uma seita que se destacava em técnicas de símbolos. Não importa se fossem símbolos de inscrição, símbolos ofensivos ou defensivos, a seita Tomando a Lua era hábil neles. O mestre de Zhou Xinyu, Shui Yui, também era um grande mestre de inscrição. No tesouro oculto escondido da seita Tomando a Lua, seria sensato ter tantos materiais de símbolos de inscrição. Quando ele olhou brevemente sobre esses materiais, Lin Ming estava jubiloso de felicidade. Esses materiais eram todos tipos raros e preciosos, coletá-los não era fácil. O valor desses materiais não era muito obsceno, mas coletá-los era difícil. Algo como a pílula da introdução celestial. Enquanto alguém pagasse um preço suficientemente alto, certamente poderia ser comprado de qualquer seita. Mas os materiais de inscrição eram diferentes. Eles eram muito limitados em quantidade. Além de algumas profissões de seitas, era impossível para um vendedor encontrar compradores ou para um comprador encontrar vendedores. Portanto, muitas associações de inscrição construíram armazéns para armazenar materiais e colecionaram uma grande quantidade deles. Seja ou não útil no momento, eles iriam armazená-lo dentro. A seita Tomando a Lua também era como tal.
Estes materiais se acumularam por mais de 1000 anos. Durante o último semestre, a técnica de inscrição de Lin Ming estava paralisada e uma grande razão por trás disso era que ele não tinha materiais para praticar sua técnica. Agora, esse problema foi facilmente resolvido. Agora ele poderia finalmente passar algum tempo para fazer inscrições medicinais de alto nível e melhorar as pílulas da introdução celestial e até mesmo a eficácia medicinal dos cristais do coração demoníaco despedaçado.